De um congresso, e foi bênção, muita gente foi revelada, teve respostas, né? E agora estou eu aqui. A gente vai falar um pouco sobre jejum. A gente vai abordar esse tema, vai percorrer alguns versículos, alguns textos do que a Bíblia fala sobre o jejum bíblico. Então a gente reconhece a importância do pastor Geraldo aqui na igreja, aquilo que foi feito pelas mãos de Deus, pelo Espírito Santo, mas também devemos crescer em conhecimento, em entendimento, para que a gente não tenha dependência de homens de Deus, assim como no passado, Moisés, assim como hoje, figuras como Geraldo, mas que possamos depender continuamente de Deus, da palavra dele, do Espírito Santo, e tirar um pouco do peso da figura e colocar o peso sobre a palavra de Deus, sobre o Espírito Santo. Então, o que é o jejum bíblico? O que é o jejum sobre esse tema? O jejum vai entrar na vida do cristão como uma ferramenta de disciplina sobre a alma, sobre o nosso espírito. Então, a gente castiga o nosso corpo também, aquilo que é os nossos desejos carnais, os nossos anseios, para que possamos crescer em espírito. Criamos um propósito de limpeza. Então existe uma limpeza de dentro para fora. Então o jejum é uma ferramenta que impulsiona também o nosso crescimento espiritual. Eu falei aqui em alguns cultos atrás sobre o poder da palavra, e o tripé do crescimento espiritual do cristão se baseia em 3 aspectos: a palavra de Deus, o jejum e a oração. Hoje falaremos sobre esse tema do jejum e como ele se aplica em nossas vidas. Então, através dessa ferramenta do jejum bíblico, a gente consegue impulsionar o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. O jejum por si só não tem poder algum. A gente não crê na palavra de Deus, a gente não ora, o jejum por si só não consegue mover o reino espiritual. Vai apenas se classificar como passamos um período de fome. Então precisamos ter a ciência de como é o jejum que agrada a Deus. Senhor Deus, agradeço a oportunidade mais uma vez e me coloco na sua dependência, Pai, que o Espírito do Senhor esteja falando através da minha vida, eu possa ser uma ferramenta, um instrumento em tuas mãos, para que as pessoas, o teu povo, a igreja, possa crescer em graça, em sabedoria, em estatura, aos olhos dos homens e principalmente aos teus olhos, Pai. Que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, Pai, para que possamos compreender e entender por completo, dia após dia, Senhor Deus, a tua palavra e não apenas compreendê-la, mas praticá-la. Essa oração que eu faço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez a pergunta: qual é o jejum que agrada a Deus? Isaías 58, peço que os irmãos então estejam ouvindo a palavra do Senhor. Isaías 58, 5. Do 5 ao 8 ele vai falar sobre o jejum que agrada a Deus, o jejum que ele idealizou. Amém. Diz assim na versão King James atualizada: porventura foi esse o jejum que idealizei, apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça como um junco no brejo e se deite sobre pano de saco e cinzas em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chamas de jejum e dia agradável a Yahvé? Não, nada disso. O jejum que desejo não é este, e sim que te liberte das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces todo o jugo. Ora, não é partilhar teu alimento com o faminto
abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu e sem teto, que te encontraste e não recusar tua ajuda ao próximo? Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura. A tua retidão caminhará adiante de ti, e a glória de Yahvé guardará a tua retaguarda. Aqui vemos o profeta Isaías discorrendo sobre um jejum que agrada a Deus. Ele começa a mencionar um jejum hipócrita, um jejum vazio. E é isso que significa a palavra jejum. Jejum é sem nada, vazio, seco. Então tudo aquilo que eles estavam oferecendo a Deus, que eles imaginavam que seria o jejum, Deus estava recebendo como nada, como vazio, como seco. Ao passo que ele também menciona o jejum que agrada a Deus. E aqui a gente não tem referência sobre um horário específico, o jejum das 6 às 6, um jejum da meia-noite às 6, um jejum de 24 horas. Não, a gente tem um modelo idealizado que consiste em obras, em frutos do Espírito. Então a gente vê que ele fala de não deixar o pobre desamparado, em partilhar o alimento, em libertar as amarras, em despedaçar o jugo. Esse é o jejum que agrada a Deus. E esse jejum tem o poder de despedaçar o jugo, de surgir uma cura e a glória de Deus guardar a nossa retaguarda. Esse é o jejum que agrada a Deus. Um jejum que esvazia a carne, castiga a carne, para que possamos alimentar o nosso espírito. Esse é o jejum que agrada a Deus, um jejum sincero. Porque esse jejum nada mais é que encher o nosso espírito de Deus. Quando temos a medida cheia de Deus, não há como o jugo ficar sobre nós. Não há como ter alguma doença sobre nós. Por isso que esse jejum vai mencionar que esse jejum, quando feito, despedaça todo o jugo, surge curas e a glória de Deus guarda a nossa retaguarda. Porque esse jejum é estar com a medida cheia do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É esse o jejum que agrada a Deus, se encher completamente dele. A gente vai mencionar também Gálatas 5,19, e vai mencionar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas 5,19 vai dizer: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais nos advirto, como já vos preveni antes: os que praticam não herdarão o reino de Deus. Então, toda vez que praticamos as obras da carne, estamos alimentando a carne, consequentemente definhando o nosso espírito. 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Não há como imaginar toda essa gama de qualidades e não pensar que isso é fruto de Deus. Não conseguimos por nós mesmos. É preciso, é necessário, primordial, que o Espírito Santo esteja atuando em nossa vida para que possamos, de fato, exercer o amor ao próximo, ter alegria plena em Deus, ter paz, paciência, benignidade, bondade. Então voltamos mais uma vez a Isaías. Qual é o jejum que agrada a Deus? Esvaziamento da carne, mortificação da carne, deixar a carne debilitada para que possamos encher o nosso espírito. Por quem? Por Deus e pelo seu Espírito Santo, por Cristo Jesus. Então não existe
um jejum que seja democrático. Não existe a possibilidade de alimentar a carne e alimentar o espírito. Aqui na Bíblia a gente percebe que quando você alimenta um, já está enfraquecendo o outro. Então que possamos alimentar certo, possamos alimentar o Espírito, nosso Espírito, com o Espírito Santo de Deus. Salmos também tem algumas consequências visíveis que Davi vai mencionar. Salmos 32, versículo 3. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, não encobri as minhas culpas, então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Então não precisava de arrependimento se Davi não estivesse alimentando a sua carne. Foi necessário que então que ele confessasse, reconhecesse a sua iniquidade, para que Deus agisse em sua vida, porque Deus não vai agir em meio à iniquidade, em meio ao pecado. É necessário que possamos confessar o pecado, deixá-lo se arrepender de maneira sincera, para que ele entre então com o perdão de toda a culpa dos pecados. E eu chamo a atenção também para os irmãos no Salmo 32, esse que acabamos de ler, sobre a palavra ossos. A palavra ossos aqui não está aqui à toa, não está aqui de maneira aleatória. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Qual a função dos ossos? 4 funções básicas: sustentação do corpo, proteção de órgãos, é por isso que temos aqui a caixa torácica, para proteger órgãos vitais como coração, rim, estômago, para que tenha ali pelo menos uma camada de proteção. Os ossos também armazenam minerais essenciais e também, através dos ossos, existe a produção de sangue. Mas aqui ele não está mencionando sobre esse osso carnal, mas sim ele faz uma metáfora sobre ossos espirituais. Os ossos espirituais eles estavam se definhando, porque ele estava alimentando a sua carne. Então aqui existe uma lição para nós que devemos nos atentar, pegar como lição os ossos mencionados em Salmos 32. Então quando a gente, de maneira reversa, alimenta os nossos ossos, através da palavra de Deus, através de oração, através de jejum, a nossa alma não será atingida. Quando ele manteve os pecados inconfessos, os ossos definhavam e a alma se angustiava. Ele não tinha paz de consciência. E assim também lembramos da parábola descrita em Mateus 7:24, vai falar sobre o homem prudente que constrói sobre a rocha. As casas, se colocadas lado a lado, eram iguais, mas um prudente construiu sobre a rocha, onde não é possível ver no nível superficial que ele está alicerçado sobre a rocha. Mas o homem prudente, ele não alicerça em qualquer lugar, ele precisa de um lugar estável, de um lugar estruturado. E assim ele alicerça sobre a rocha. Ele não apenas ouve, guarda a palavra de Deus, mas as pratica. É sobre isso que também falamos a respeito do jejum, sobre o homem prudente, sobre a obediência da palavra. Quando cuidamos dos nossos ossos espirituais, observamos o agir de Deus em 3 dimensões. Somos sustentados por Deus. Assim como o osso sustenta toda a massa corporal, Deus nos sustenta quando alimentamos o Espírito Santo com o seu Espírito. É suficiente que o Espírito Santo de Deus que habita em nós
nos sustente. Ele é suficiente. Ele sustenta, Ele faz com que permanecemos de pé. Também aquele texto conhecido, aquele que está em pé, cuide para que não caia. É possível não cair, desde que alimente seu espírito. Sustentação se mantenha de pé dia após dia. Os ossos também, eles são interligados nas juntas, assim também é o relacionamento com o próximo. Temos conexões no corpo, existem uma variedade de ossos, todos interligados, todos participam do movimento do corpo. Então assim, quando alimentamos o nosso espírito, temos um bom relacionamento com o nosso próximo. E também, assim como o osso produz células sanguíneas, quando estamos em Deus, quando o Espírito Santo nos enche, conseguimos progredir, conseguimos reproduzir tudo aquilo que Ele quer para nós, seguimos o seu propósito, a sua vontade, então avançamos. Então o propósito do jejum, mais uma vez, é eliminar, tirar todas as maldades, as iniquidades presentes em nossas vidas, para que Deus possa operar em nós, assim como Davi fez, confessando o seu pecado, se arrependendo, para que Deus agisse. O jejum tem um propósito, o objetivo inicial de limpeza, de restauração. É preciso que exista um coração limpo em nossas vidas. Joel 2, versículo 12, vai dizer: contudo agora diz Yahvé, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser para Yahvé, o vosso Elohim, Deus, porquanto Ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Então, quando voltamos com o coração, de todo o nosso coração, Deus ocasiona uma mudança de rota. O único exemplo prático que eu vejo por agora é aquela mulher cananeia que está rogando, intercedendo pela sua filha, e Deus ignora no primeiro momento, depois vai falar que não é lícito jogar pão aos cachorrinhos, mas ela, com insistência, ela consegue mudar aquele cenário. Então, através também de jejum, com súplica, com orações, a gente consegue ter uma mudança de rota naquilo que estava previamente determinado. A gente consegue tocar o coração de Deus desde que o nosso jejum seja de maneira sincera, desde que a nossa súplica seja de maneira sincera. Dessa maneira, o jejum te aponta para um propósito. Ele consegue trazer claridade ao seu propósito de vida. Qual era o propósito da rainha Esther? Os irmãos conhecem a história. A rainha Esther, ela foi omissa por um tempo, até que seu tio Mordecai teve que relembrá-la que estar no palácio não era sinônimo de segurança. A cabeça dela também estava em perigo. Foi ordenado que todos os judeus fossem mortos. E ela estava, aparentemente, no primeiro momento, sossegada. Então vem Mordecai e aponta para o possível propósito. E a partir daquela palavra, ela busca um jejum. Esther 4:11. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Esther, imediatamente mandou adverti-la: não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e tua casa, casa de teu pai, os teus familiares, todos
todos sereis aniquilados. Quem sabe, se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia? Então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem na capital Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se perecer por isso, pereci. Então esse jejum, conhecido como o jejum de Esther, ele é capaz de transformar a condenação em graça. O adversário do povo de Israel, dos judeus, nesse momento era o seu próprio marido, era o rei, era ele que tinha determinado. Ele foi convencido, é verdade, por Amã, mas os judeus que estavam longe não quer saber quem convenceu. Quem decretou foi o rei. Mas Esther, através dessa busca, desse jejum, foi direcionada, mesmo que pagasse com a vida, ela estava disposta a cumprir o seu propósito. Ela se posicionou e fez com que houvesse a mudança daquilo que seria a condenação para a graça. Ela caiu nas graças do rei. Deus não permitiu que ela morresse. O rei agiu com graça, estendeu o cetro, ela não morreu, e o adversário, até então, mudou a figura. Não seria mais o adversário, mas o inimigo, Amã, sofreria as consequências. Então, nas nossas vidas também teremos adversários, mas adversários não significa inimigos. Então, que possamos ter a clareza de que alguns momentos sombrios podem vir, mas através do jejum de Esther, a gente pode cair nas graças de quem hoje é o nosso adversário e o nosso inimigo possa ser revelado. E outro tipo de jejum, um deles também eu classifico como o jejum das 6 da manhã até as 18 horas, está lá em Samuel, o jejum de humilhação. Está lá em 1 Samuel 7, versículo 3 ao versículo 7, mas tem também a complementação, se não me engano, até o 14. Assim diz a palavra: e aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel: se é de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para Yahvé, tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros e todas as imagens da deusa Astarote. Dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor, e adorai somente a Ele. Então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Em seguida, todos os israelitas jogaram fora suas várias imagens de Baal, Astarote e outros deuses, e passaram a reverenciar exclusivamente a Deus, o Senhor. E Samuel prosseguiu proclamando: reuni, pois, todo Israel em Mispá, para que possa interceder por vós perante Yahvé. Reuniram-se em Mispá, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Jejuaram naquele dia e confessaram: pecamos contra Yahvé, o Senhor. E foi em Mispá que Samuel passou a julgar e governar todo o povo. Logo que os filisteus foram informados que os israelitas se haviam reunido em assembleia em Mispá, os príncipes líderes do povo filisteu subiram com o objetivo de atacar Israel. Sabendo disso, os filhos de Israel sentiram um grande medo dos soldados filisteus. Então aqui a gente vê que existem, no versículo 4, uma atitude dos israelitas de jogar fora as imagens de Baal e reverenciar exclusivamente o culto a Deus. Tem a ação também de jejuar naquele dia, e aquele dia os judeus consideram como das 6 da manhã até as 6 da noite. E uma outra ação
é de derramar a água sobre o próprio Senhor. Naquele contexto, a água era muito valiosa. Israel, hoje, 2/3 do território é deserto. A água vale muito hoje e valia ainda mais naquela época. Então, jogar a água, derramar diante do Senhor, significava que eles estavam reconhecendo a soberania de Deus. Ali era um jejum. Deus sustentaria aquela situação e lutaria por eles. Quantos de nós estamos jogando fora aquilo que nos é precioso, para que Deus lute as nossas batalhas? Quando existe a escassez de alimento, de água principalmente, a gente sente os efeitos, o corpo sente os efeitos. A gente começa a ficar mais debilitado, desidratado, um pouco fraco, um pouco com dor de cabeça, né? E alguns podem dar diarreia, tontura, o corpo sente. Então, naquele contexto, jogar a água fora, pedir para que Deus sustentasse a vida deles, era justamente que naquele contexto a batalha não era deles. Eu não consigo batalhar fraco ou enfraquecido, mas é porque eu confio no Senhor e dependo dele, que eu abdico das coisas preciosas para confiar inteiramente nele. Então, através desse exemplo, a gente percebe que eles tiveram uma conversão sincera, de todo o coração, como é mencionado desde o versículo 3. E a gente vê a contrapartida. Os filisteus, sabendo disso, eles vão atacar Israel. Israel sente medo. Naquele contexto de fraqueza corporal, em que dependendo do meu corpo eu não consigo batalhar. Então, o medo existiu ali nos corações deles, assim como também existem os nossos inimigos quando iniciamos o jejum. Samuel não tinha oferecido o holocausto. Para que o animal fosse totalmente queimado, existe um tempo. Não havia findado ainda o completo sacrifício sobre o altar. Mesmo assim, os inimigos foram em direção a Israel para os atacar. Assim também, durante o nosso jejum, os nossos desejos nos atacam. O desejo de comer, o desejo de desistir, dor de cabeça, pessoas querendo tirar a nossa vida do centro da vontade de Deus, querendo fazer com que a gente desça da cruz. E o remédio? Prosseguir. Se manter firme no jejum, no propósito. No final a gente percebe que Deus trovejou contra os filisteus, os paralisou. E naquele contexto onde eles sentiram medo e poderiam recuar, foi o contrário. Eles avançaram. Através do jejum, avançamos no reino espiritual também. Expulsamos os nossos inimigos, demônios invasores, para longe. Samuel sabiamente percebe a presença de Deus e coloca um memorial. Coloca uma pedra entre a divisão de terras e chama aquele lugar de Ebenezer. Até que o Senhor nos ajudou. Ou rocha de socorro. Aquilo era um memorial e representava que a rocha de socorro era Deus, é Cristo em nossa vida. Não foi eles que venceram a batalha, mas Cristo, a rocha que venceu. Então, que possamos, à luz um pouco sobre o jejum. Ainda tem outros tipos de jejum para falar, mas falarei em outra oportunidade, que possamos aprender através desses textos. Existem o jejum de Daniel, de 21 dias, jejum de 40 dias, mas que os irmãos estejam impulsionados a carregar essa ferramenta em seu espírito. O jejum é um impulsionador do sobrenatural de Deus. Os irmãos podem, às vezes, não aguentar o jejum de maneira radical, mas que comecem de maneira gradual. Então, o jejum ali das 6 ao meio-dia é um bom começo.
E vão progredindo. Das 6 às 6, 24 horas. O meu jejum mais longo foi 40 dias. Mas 40 dias mais tranquilo. Até os 37 dias era até o meio-dia. E os 3 últimos até as 6 da tarde. Mas ali a gente já consegue observar os efeitos do Espírito Santo falando nos nossos corações, nos controlando, tendo domínio próprio, mansidão, a gente exercendo o amor ao próximo. Tudo aquilo que Gálatas menciona em 5:22 é possível perceber quando você começa a alimentar o seu espírito, começa a fazer um jejum que agrada a Deus, começa a observar as obras da carne e rebater, e resistir a esses inimigos que tentam nos tirar do jejum que agrada a Deus. Que os irmãos possam receber essa palavra com alegria e praticar. Amém? Senhor Deus, graças te dou por mais uma vez, Senhor Deus. Obrigado pelas vidas aqui presentes, Pai. Senhor Deus, que possamos crescer, Pai, assim como também eu preciso crescer em jejum, em oração, em crescimento da palavra, essas 3 áreas, esse tripé do crescimento espiritual, para mover o sobrenatural do Senhor, Pai. Que assim os irmãos também possam crescer, Pai, nessas 3 áreas, Pai. Possamos, Senhor Deus, em espírito e em verdade, Senhor Deus, agir conforme a Tua palavra, Senhor Deus, experimentar aquilo que a igreja primitiva experimentou. Uma igreja que orava, que jejuava, que tinha, Senhor Deus, dons plenos, Senhor Deus, em todos os irmãos, em variedade de dons, uns com alguns dons, outros com outros, mas era uma igreja completa, Senhor Deus. Era uma igreja, bem verdade, que tinha alguns atritos também, assim como a igreja de Coríntios, mas todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na oração, no jejum, na comunhão. Que possamos também assim fazer, Pai. Te agradeço mais uma vez e consagro, Senhor Deus, o restante desse dia, pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.